a 50 anos no cara tem terra. Dili a 50 anos Icaba, não morre, bom filho de netru na caba. Polícia judiciária, bobai lá, bobai capitania, bobata de obioro que barco na desloca. Caqui se lotação. Bom lembra que passava aqui Senegal, que jola, que barco. Bom me se parceiro na Guiné, não cana cabanha. Porque gente na chamada atenção, até falei, tio ladra. Eu não ladra agora, até tio. Eu não continuo a ladrar ali. Se é que tem incomoda boss. Não ladra ali, toco boca seguma. Na bin chamação atenção de empresa. Na manda gente de polícia judiciária, ele não pode trabalho. É tem que bailar. É tem que bailar. Na empresa, polícia judiciária, é tem que bailar. Vai fiscalizar o que barco na CP do número de gente que está marcando na barco. Esse é um aviso quando dá. Para semana na bem que mais alimento. Não can perder tempo de tio. Porque assunto tem aos tio. Vai nunca contar os que nem para papel. Porque assunto tem litiu aos. Não na camba tem um bocadinho ali na zona ali de Trade Palácio. Não na papel de Câmara Municipal. Na conta o PRS. PRS em caso de especialidade de ser dirigentes. Se de corrupção. PRS tem que trocar o nome. Partido do Golpe de Estado e Corrupção. PRS em geral. Partido do Golpe de Estado e Corrupção. Falo eu, Feliciano, amigo, fala. PRS e Partido de Corrupção, Corrupção e Golpe de Estado. Não fala se me se pede queixar de minha verdade. PRS. Um dia a dia, a gente não fala para solarizar. Mas quem que tem choro? A gente tem choro, vou contar de choro tem ali. Dirigente do PRS morre. Quer falar para solarizar que o PRS. Você me tem um gajo faria na rede social. Não há bem visto um calça com o companheiro. Antônio não do mesmo lado. Não para também para emoção. Solarizar que o PRS. PRS que mentiu no turno é da verdade. Na 2015. E que a PRS que faz toda a orquestração para bater o governo Domingos Simões Pereira. A osso não é bem. Gente nem solidarizar com a PRS porque alguns elementos, porque é contente que a pasta que é dado, se uma casa de Bamaro Fambé, e pensa que cara chama esse nome, se guarda coisa como é na acaba ganhar raça. Que redo, não como. Conta a voz como a pior arma que vou poder usar para Feliciano, intimidação. Intimidação. Dia que alguém toca aqui que pertence na Guiné. Lá que não ser o maior delinquente de Portugal. É bom filhos que vos pagam eles uma mancada na campada. Não mostra vos como a televisão portuguesa na baila aqui. Porque aqui na facicana bonito. Na juramentes, palma de Lúcia. Dia que alguém me que a família de mim. Queria nascer o maior delinquente na Portugal. Mas história não tem. Televisão portuguesa na baila. A voz que os pais aqui na Coimbra, na Bondema, na linha de Sintra, a minha gente também fazia mal na minha família de mim, em Calambata de ouvir. Mas de ouvir na como? Lá acabou tendo força. Não mostra voz como pecadores ainda tem, homens tem. Nem um dia eu falo, minha voz ainda, mas não é que é misti. Na papel de Maro Fambe, que bugu a costa como, e na Calantan minha família, na como. Na como? Maro Fambe, eu falo, minha irmã penda, de que é misti. Não tem um filho na Guiné, na papel. Dia que a gente confia o cabelo de quila, borraça na cabana Europa. Bora levantar o filho feto. É na papel assim, e que ameaça não. Essa é uma certeza que não tem. Esse dia que aconteceu, amiga, e que vale a pena, não papel outro assunto próprio, e que vale a pena para a ministra. Na papel de gente de PRS, presidente da Câmara Municipal de PRS, Luís Nchama. Um abigoso estava na Câmara Municipal de Bissau, o fazendo uma mancara na beco. Gostura que agora fazer na Câmara, na cada departamento, o tem que pagar em casa de canto. Que ninguém fala só a gente é folha na passa na janela e 2.500. E na passa na outra janela e assim, a cobras. PRS é uma vergonha, porque quem que funda a PRS é o homem humilde e morre sem nada. Mas também uma de gajofos. Maro Fambel, que gostaria de nome, na chama a boi gajofo, com tudo letra. A boi gajofo, como Orlando e Gajofo, quem quer ser que dias, quem já está com e Gajofo. Não tem provas como não fala boa Gajofo. Porque bandidasco passa na Guiné, na cofre do Estado. Mas como é que é possível num país que alguém tenta ser um ministro, não para amanhã? E requisita, estou aqui no cumprir com uma duplex, caça cumprir o pé. Para ver que não cala, não tem como, boss. É presidente da Câmara, vou dizer que aqui tem. Tem uma feira de praça vindo de estrangeiro. Não há mês, que não lanta não.
não já na bin de mango na passeio. Aos que tem espaço. Onde é que não comerciantes? E aqueles que vão pegar você atrás. Que o presidente não da associação de roteiristas ou de comerciantes fala, bom, não apoia quem quer nós, que seja como uma. Aos que faz você? Domingo que eu gostava de muçulmano. Cada dia, ora que vou fraco, vou ter argumento, vou falar muçulmano. Quem que falou? Você viu quem que ajuda a Panjiga Luxemburgo? E ali o Jallo, minha sobrinho ali. Ali mora perto dela. E minha sobrinho, como é que é esse nome? E ali o Jallo. Bata falar coisa de raça. Raça é para gente fraco. Raça é para gente fraco. É menino que durante tudo. Tô com chega ali, está direito. Coisa assim, bota falar. Vou vir de ferro de praça, vou vir de terrenos, tudo. Tudo vou vir na Bissau. PRS maior cancro que tem. Não situação normal no outro país. PRS para acabar o que é. PRS para acabar o que é. Em Canastanina, que eu faria, de falar, não, acabou tocar PRS. Que toca, solicitar que PRS como é que? Porque nega vai tomar cura. Aí fala, vai nega vai tomar cura. Alimentos de PRS, boia, que outro giro. Orlando Vega, boia vai em possamento. Orlando Vega, boia, ainda que dinheiro assim. Ele tipo Dabi, e tá dormindo com muito. O que Orlando Vega vai tomar cura? E disse aqui outro lá. Gosta de arrepender. É na chora. Não, lapso, você lapso que está na moda, até na ata de coisa de eleição. E houve um lapso. Lapso gosta que nada na Guiné. Como, mas me este puntão. Coisa que noticiado na televisão, na rádio, o tempo falar como e houve um lapso que está presente na hora de bater uma cor. Bom dia, tá coro para ver que e tem que algo bom para preparar para a eleição. O Maroc tem nada de burro. O Maroc não é assim, não tem juízo assim, é que eu fui tão bom assim. Jackson, ele não tem nada e tira a bolsa administração territorial. Quem que põe lá? Bobby de Juco que põe lá. E que Bobby de Juco que põe. Não dá para chamar esse nome. Mas entra mais no sistema, ou seja, meu computador contém. E volta mais no sistema, gosto mais e para mais outro. Ache bem. Fernando Gomes, vou entrar chamar esse nome com tempo, porque estava e vai lá como nós como conselheiro, não está para chamar esse nome, mas gosto ia bem mais. Na bem perto. Aí que vai como administração como territorial. Que vamos ouvir coro como inventar ali como vamos ouvir outro coro como ministro da administração como regional. Então, que regional? Administração regional. Então, não se está mano de terra. Se não se está, a não se pode controlando, né? Como administração regional de quê? De que é? Se a não está mano de terra, e que se não é na mano da terra? Que outro? Diz um assunto tem aos em cada bem mistura coisa para estar uma sede cliente. Na pai ponto. Não se vê tudo de que eu faria que fazer na feira de praça tudo não mais lugar para ver dinheiro do estrangeiro, gente de Guiné Conakry. Pecador, tudo mané que não gosta de filho da gente, como tu fez, não gosta de filho da gente, manda o filho. Não continua a defender que comerciante, que não mames, que retalistas que tá a comprar coisa para dano, para não vestir, para não ir à escola. Botou eles terreno, porque vou fiançar com a gente bem, mais rico, que dá bom dinheiro. Mas me este ponto é dinheiro que botar assim, o que eu vou fazer? Porque felicidade boca tem dinheiro, boca tem. E tem parte que na bim pele na salgal, body sanso, você vê como má gosta de papel primeiro que toca com corrupção, descarna, que sobretudo quando toca com famílias coitadas, uma amiga, que ela tá bem. Na camba, meu Luiz, chama, outro semana na bim pabo, má fio, a mim tá aqui se não parque. Na falar só corrupção quando fazer na câmara, que ele é vergonhoso. Câmara tá admite para um alguém bem de terreno por 4 ou 5 guintes. E que é possível. Câmara Municipal de Bissau, quando fala na pessoa, na nome de pecador lá, presidente da Câmara, nica senhor, nica nada, senhor não, senhor tem direito de respeito, nome de Luiz me chama, a boca na papel de corrupção, com uma facilidade demais, botou que gente de PRS sem preparação na Câmara, botou que gente de PRS, uma sardinha na lata, sem preparação na Câmara Municipal, onde é que nós está? Que é que função pública que a gente trabalha? Bora ser aqui trabalhando de tudo. É fazer concurso público. Mas não tem que calar. Porque vão entender como a voz que não de Bissau. A voz vai parir a própria na Bissau. Bora desculpar me que como na falece para mostrar como é. Mas tem outro gente que não entende como é mate na Bissau. A mim parir na Nossa Senhora da Candelária. Não está sendo que outros pariram. Minha irmã, escândalo rebentante no lado. Se tudo que eu toca com mais fraco, a mim Feliciano não está correndo cabelo. E tem um rede que montaram na Guiné-Bissau. Mas não é rede, na bim vai tocar até no outro lado.
E tem um rede que montado na Guiné-Bissau de processo de visto. E está chamado como a Embaixada de Portugal decidir para poder desmembrar, para poder largar trabalho, para que fique concentrado no Ancau. É decidir criar como um centro de pedido de visto na Guiné. Ainda que o trabalho, como eu estou falando, está a meter processo para fazer o agendamento. Mas o maior centro de bandidasco na Guiné atualmente. E maior centro de corrupção. Minha gente de polícia judiciária, na desafio. Minha irmã, a você me respeitar, eu vou respeitar. Na desafio. Diretor de polícia judiciária. Vai nesse centro, não pediu não. É centro de pedido de visto. Ao lado do restaurante La Rosa. Não pediu, vai lá. Para contestar de burla que está fazendo naquele centro. Porque tem a conexão, a minha papel na pessoa de David, e tem a conexão com alguém lá, segurança da embaixada. Buta vai lá, é tem travão. O documento, é papel, para ver de quê? Os TAS, nome de segurança, os TAS. Não fala nem para chamar nome. E que é possível, não amenda bem de carvão, ainda bem de lenha, ainda bem de piso, madrugada. Todo mundo tem sonho para se filho estudar, para se filho formar. Na hora de pedir o visto, é tão travão, o que eu estou fazendo? Para fazer agendamento, é ter dois preços. E está dependendo de que eu entre 150 mil e 250 mil. Mas não é mesmo processo, um cara sai ali, não me chama nome. Não sei, vou conhecer cunhada de Nuno Gomes Nabian Liton. Aba que testaram na montar em equipa, que você testaram na fazer falcatrua na tamanho de dinheiro, você cobra 2,5 milhões de frangos, cefa. Como a permitir de visto. Sim, senhor, na CEF que está trabalhando. Na bem como nome, liga até nem mama, e a gente um curso pequenino, ainda bem que mas Guiné-Bissau está acima de tudo, pode esquecer. Minha amizade que é mais importante que Guiné-Bissau. Um pouco a semana, outra semana não bem que provas. Se um amigo continua a gente dinheiro com a permitir visto, não bem. Não fala de cunhada, Nuno Gomes pede liton ou porco, em casa quer pede papaya. De boca na papel, cunhada de Nuno Nabian. Outro semana não bem que não. Sou catrafa. A minha capinha se acaba mama, qualquer maneira. Manda chamar a atenção. E está dependendo de que eu coi. E tem bobinho no carro. Se for do meu lado, se assim ou assim. Se 1/4 ou em cacique. Aquilo aí depende de bom. Mas eu cobi não recebeu. Minha amiga falando já, a minha tipo pista de avião. Não tem tal ali, mas não é avião cai assim que não receber. Mas não é com a terra só bem para bom. Está lá, na perna. A minha assim. Então para aquela não contou. Outra semana para ouvir com dinheiro, continua a dar para comprar visto. Não bem, cana bem direito, não chama o nome com tudo. Não fala aí tudo e não é ready. Não fala como e de empresa combate. Empresa combate. Que fazido, lá que está fazendo marcação, como agendamento, pode visto. Mas está lá David, que um gajo da primeira, e tem a colaboração com segurança da embaixada. Que segurança da embaixada, nome dos TAS. Eles que estão tomando dinheiro, como está cobrando só agendamento. Quem quer ficar aqui dificuldade? Cobrou agendamento 150 mil ou 250 mil. Que é aqui mesmo ready, se você conseguir lá, e tem como cunhada de Nuno Gomes pede papaya. Liton, está cobra 2.500. 2.500, aliás. 2.500 para visto. Não como. Ele falou na hora que eu tinha na portela, eu tenho um cartão muito banco, o dinheiro está ficando na sessão na parede. Acabou entrando no jogo de imigrar à força, porque terra branco cansado. Mista para tudo filho que não é bem. Mas bobinho de uma maneira melhor. Porque não tem problema depois. Mas gente está mista para não capa peça. Para gente tudo cala a boca. Boa hora que não falou com o Nuno com nós assim. Nuno de pecadores mau. Não papel Nuno Gomes na bia, na Rihanna. Não fala que está por tudo na Rihanna, na descaída. Na descaída assim. Estou contando que lá base. É Nuno com nós assim. Nuno que está sem negra. Nuno de pecador mau falso. Como é que uma vez própria dia se acontece no que está na Banastad, como para mama. Aí para mama. É Nuno tem nome bonito. Você só para mama. Que parece na rede é pista. Uma vez nome na cidade de para mama. Como nem que dinheiro se não cobra de timba. E tá ele tá muito bom. Mas Nuno não mandei recado para a polícia judiciária.
Busi que te den turo como de aqui bolo correla, Ntone bias. Mfala kuma, bolembra mfala ba kuma life na ta fazer som na flanco. Mana bintiga que parte. Mas goes life que tem na flanco, mfala nata ka turo ku baliza, ku guararede ka baliza, ka bancada. Nyata que goes turo ka bancada. E que tem ninguém ataca só com extremo. Nada, não ataca com tudo, li tudo que parte não tá. É, você que tá dentro. Ora com era passinho é bolo corre. Bin de boca cheio. E na conta cafumbang. Na ika fumberi ta foi. Na contao, rapacinho ta foi, dinda kono non nada. E Jackson ta foi. O ta vina fala gente bu maior coisa e luta contra a corrupção. Mas me se punta corrupção na kuma. Que uma pensa kuma, dia para não lambuçou o Ministério da Finanças vai pôr nessa casa. Lá quando se uma corrupção tá fazendo. Mas não vai punta não de dinheiro, polícia judiciária. É dinheiro de exportação que fazido. É dinheiro de exportação de empresa, Socobis. É que paga IGV para Porto. Vou entender que é dinheiro. Que mandei autorizar embarcação de exportação de castanha para empresa, Socobis. Vou entender que dinheiro. Polícia Judiciária não desafia você. Polícia Judiciária não desafia você. Vou vai Porto. Vou apontar esse caminho para pensar mentira. Não contou como a gente que tem a voz na Guiné. É ter recorrer a mim. Porque a minha voz de povo não continua para Deus ajudar. Para que eu mentira, para que eu caluniar alguém matou. Mas tudo hora que tem uma informação credível, certo? Na pena, na papiale. Está chamando denúncia, está facilitando a voz. Para a voz pista para trabalho. Nunca está bem para mim caluniar ninguém. Mas é tudo que na papel. Se vou corajoso, vou vai APGB. Vou para a punta. Esse que me fala na exportação. Se conseguir paga IGF. É utilizar o seu produto para baixo. Mas não está mais dinheiro por trás. Mas me se punta que não na fazer que dinheiro todo dia que na fruta corpo na baixo. Não no bucana chegar baixo. Não se vou brincar. Dia que vou fruta corpo. Quem que vai falar para o manter tudo que mana chora que não consegue bom milhar. Que lá que a gente bom milhar. Ela que não está falando mamãe sofre. E está contra ele na jubi casa. E na fala gajo para diante levar. A gajo não está da sunha vai que esse para diante levar. Porque você é doente mandante. Apostoli mandinte. Apostoli mandinte. Pero na falou povo de Guiné sagrado. Tudo que não faz mal para Guiné está pagando. E na chega dia não. O cana tem espaço na tua divisão. Mas bom entendendo como é mal que não faz normal. Mas enquanto que é normal. É normal. Porque povo rapara povo que tem força. Povo que tem força. Na camba. God nem entra próprio no ataque direto a PRS. Borgonha, quando fala Borgonha tem e passa. Borgonha passa. Mas também me se punta gente de PRS que é que passa. Como vou falar com eu houve um lapso e na coisa de vai Tamacuro. Lapso da tem na coisa de vai Tamacuro. Como aquele lapso da tem na coisa de vai Tamacuro. Que é que bom não conta baquel. E que aquela que boa imoja. Porque a boa tem não pasta. Que boa sunha aquela. É pasta de boa energia, administração territorial, banunde. A boa naquela parte do mundo, a boa bom tem não como gente perquito, gente totó e que. Que a boa decreto está leído. Você de tudo. Você vai lá para o que? Daqui você vai boa viva warga. Ok. E uma vergonha. Esse pode é como um conta Orlando Vega, tudo que é que toca com dinheiro e que brinca. Mário Família, porque tem que chorar, vou trazer na pesca. O que é, coisa, Orlando vai tomar cor. A boa bom dia estava cor, gosto bom Angola. Porque tem que agora nada. A mim Feliciano Pinto, um cana solidarizar que PRS nunca. Tudo isso que nós está nele, e PRS que contribui para aquilo. PRS que contribui para isso. Um cana apoia nunca PRS. Nunca cana apoia PRS. Na cala minha boca, me prefiro não sem que tem argumento na cala minha boca. Apoia que? PRS tem na chur. Alguma coisa a gente morre nela. Que não é solidarizar aquela. Na PRS fazer, o que é PRS fazer? Se PRS que podia de tudo não é da bindade. Camaré. Acaba um habitantes dias como um obediente na fala empossamento de como novo elenco governativo, iniciativa presidencial. Mas aquele semana que é um papel grosso. Vou pensar na minha evidente. Vou pensar como não tem na cabeça para que estava lá um poder. Nunca tinha poder. Mas é questão de experiência, Antônia.
Pode falar com o governo, cara. Que governo, cara? Que assim o governo tá cai. Assim o governo tá cai. Vou lembrar como não está na Europa. O governo tá cai sim. Governo vai para recreio. Recreio que o governo vai. Recreio. Boca estudar. A menina que tinha teoto acabei lungo. Não tá saindo recreio. É o governo vai recreio. Esse interesse refrescar a cabeça um bocadinho. É que vai chamar mais eles. Boa tipo na futsal. É de um de campo pequenino. Porque tá foi intenso. O te entra em 5, 6 dias. Então eu estava falando com o governo. Esse governo uma que cai. Então mas quem que sai? Quem que sai na governo? E cada 2 ou 3 gente que sai. O que troca quer fazer? Suma que outro comendo no Ministério do Comércio. Tierno, vou desculpar, semana passada não teve lapso. Mas suma não sabia como é a base própria que não chama banho de educação. Isso suma não sabia como é nem banho de comércio. É fazer eles troca. Logo tierno, suma não sabia lá fonte de pote de mel, a mamas. Índia tá couro. Não contou como gente desencara na praça de Bissau. Tierno já tá couro porque esse bica que mama que tem no Ministério do Comércio. É como nem já tá couro. Índia tá couro. O que é que o trabalho vai tomar couro e cala. E fala que na educação só corre problema. Cara também lementa uma puta de mel. Para lembre. Como um bique modelo na Guiné. Eu tava lá, calha coia de massa. Foroba que me ali acaba e lava mo. O tenho que chupar. Aí de bo. Que foroba que me ali de bo. O tenho que chupar. A bobo pensa que não conta na ser tolo na Bissau. Não que tem voz para criticar ninguém. Não tem que calar sua boca. Não ouvir voz. Vou fazer o que bom mister. Perece justa boss uma camisa de fode. E justa boss a bona mancerca couro. Na reunião de concertação houve lapso, falta de comunicação. Que falta de comunicação? Que a boa pensar para bona njeta couro como para fazer pressão. Bolo couro que tem tempo para boss. E que tem tempo para boss. E que tem tempo. Se justo me. Para cada boss e fala para como aí governo iniciativa presidencial, parlamento cá. Para cada boss nenhum assento. Lá não matila tudo na Bissau. Pô, vai uma recreio, banando vache. Mas me se ponta 4 cabana Guiné. 4 cabana Guiné. Gente intelectual acaba. O terreno conduz gente para mesmo função. Quase. O muda só peça. Se alguém me lá tinha que mandaram comprar petróleo, vai descurar na ronca saia. E que arrebentar. Então me precisa de contar. Bote. E tem um assunto de bote aqui na minha papel. Minha gente. Nunca me se papel é somado, porque que bom som no bindi não papel sem provas. E bom hora que não pega documento na mão com nós. Bote cande. Não se tudo de levantamento que fazer na tesouro público. Bilhão. Cana chama. Não se tudo o título que emitiram. Não se vê. Não cana chama. Na perna mesmo. Se futsero que comereus. É dinheiro que está gastando na campanha. Como a pré-campanha. Vou pensar, ninguém cana se vê. Como é que vem, daquele levantado. Vamos falar outra semana na fio. A mim tá escura de. Não tá disso. Mora cambim bem sem pega, a mim tipo 14 coisas. Não se tudo como é que dinheiro sai. Mas neste ponto, naquela parte do mundo, com o ministro está pedindo dinheiro nas finanças para o ministério, para a prevenção, e está utilizando para fazer partido do céu. É para onde? A mim que se ainda não está. A mim Feliciano Pinto, um que se vende aqui de Nevisão na para. Nunca se vende aqui de Nevisão na para. Mas gente tudo hoje aquela na praça de Nevisão, ninguém é capaz de papel para falar stop. Há um dia de pecadores que matam na força na praça de Nevisão. E bote a cande. Pecadores que matam na força na praça de Nevisão e bote a cande. E tem todo tipo de força do mundo. Mas também me pergunta agora força na quê? Fazer um orçamento. Vai para o Ministério de Finanças, tomar dinheiro, utilizá-lo para esse partido. Aquilo está correto. Mas quem toca aquela na praça de som, ninguém quer ter negócio. Se você está ansioso para mim papel de PGC, mas não é bem papel. É como não fala para gente não ter na calma, não é bem diferente. Mas PRS, em cada perder tempo, não é isso. Não é bem camba para médico de rins. Homem que está fazendo transplante, Brema Camara. Mbatonya, coisa de dinheiro. Mbatonya é nome sagrado, mas não tem que chamar para poder encontrar porque ele que furta terreno aqui. É mundo, nunca tem sorte. Nunca tem sorte no lado, mas tem sorte. A Brema Camarota de Mira. Nunca se beba, notícia chegando. A um ver como em princípio, uma volta de Guiné, que é dia 18 de junho, dia caminho padido. Que é dia de rei. 18 de junho, dia de rei, dia caminho padido. 18 de junho.
Bona baila, manda fazer camisolas, como manda fazer bar de povo, para gente nem receber. Ou mandava 12.500 euros, 12.500 francos, para vai pagar gente, é normal. Mas boca junto, não vem por música, boca junto, boca adianta, boca desse. É cubisa que bota na conta desse, que boca cabeça que bona cansa. Brema camarada, que a negociação facil de agosto, tá na mais bem que é. E acabou atrás que nasceram, ribaço. Que a menino fazia já transplante. Brema camarada, mo quando toca uma mentira tem na perna curta. Nunca rogo o filho praga, me se pai tem saúde, menino nunca tem nada a ver com isso. Mas me se ponto agora uma riba naquela condição. Sumo tá escrevendo, menino consegue já arranjar. Cadê os programas e tratamento? Nunca tem nada contra menino, nem cana de mal. Mas me se ponto bem, tem a coragem de vir contra gente. Que aqui bude mora na Portugal, o parangana gente. De como para ver a saúde do menino, abai médico. Embora eu fazer economia no Japão, abai médico. Bom entender para como pede a cássia, como na subir. Não entende bem nada sombra. Eu penso como e Zeca que eu tava foteava na palácio suma piro. Uma puta dar 2 bofotadas na palácio da suma piro. O por conta parede. O bem uma rapazinho correr cabelo para borinca cor. Caurinca correba. Caurinca correba. Bom nunca tem tempo com o bolso. É coisa de não acaba. Minha gente, dar seco, essa semana nunca muito na profunda coisa dar seco, tio. Não dá tempo, mas como falava. Para novo ministro, vai, esse é novo ministro, que é ministro, nunca está conselho de ministros, porque é que partido, que como partido que ganha eleição, que põe ele. Para mim, tudo não está falando como é um campara de como eu falado, máfia, grupos de máfia. Segundo a informação que tem José Carlos Varela, que é novo ministro da Energia. José Carlos Varela, como é? Se nunca tem mais dossiê de arseco, para o trata, a boca pogna, secretário do Estado de Energia, tem outro semana, me fala agora não consegue apenas todo tipo de frente, tudo onde eu podia atingir alguém, e bom, não é bem papel, não é bem papel de duas de pogna, o José Carlos Varela, porque gente de arseco tem que continuar a receber esse dinheiro. E tem que continuar a deixar espaço para trabalhar dignamente. Mas neste ponto, quem que é Roberto Mbesma? Esse que canoia. Um juiz está decretando um curso Roberto Mbesma na ranchama carreza porque ele PRS. Mas na Kuma, arseco e ponta de alguém. Arseco e ponta de alguém. A polícia judiciária que vou prender que carinha do cabine de arseco. Vou ter gente de arseco. Que carinha que a polícia do transporte. Disse para a celeria. Mas a gente da polícia judiciária não tem esse medo que bota, né? A gente está dando denúncia. Polícia judiciária, a mim está fazendo mais de metade do bom trabalho. A mim, Feliciano, está fazendo mais de metade do bom trabalho com minha colega, equipa bom. Mas boca não cumprir para ver que. Não quer se que não passa com a polícia judiciária. Que boca não cumprir para. E muita pena que está passando aqui, né? E muita pena. E muita pena que está passando aqui na missão. Minha gente. Não vem entrar no processo mais delicado que no grande partido que PAIGC. Embora me cade lá, a minha apoiante, enquanto a gente não conta. Meu irmão, vou a mim falar a gente de princípio, de como, para não ter calma. Não falou um dia, a mim Feliciano Pinto Lopes, não acusa Jackson, Umaru, Bolocuri, diretamente como irresponsável. Para tudo atos de espancamento na Guiné, rapto de espancamento. A mim, se me para queixar de mim. Umaro Sissoko embalo. Irresponsável para tudo atos de tortura, espancamento e perseguição na Guiné-Bissau. Se vou apontar que a Câmara não fala assim, não tem provas. Na Tribunal Europeu que não conseguem ganhar. Por simples razão. Você quer mandar PAG, você quer entrar no governo. Uma gente não escreve, não importa qual é o judacinhos que vai para partido, entendeu como afirmanta mama na pito, que ela que inteligência, mas não vem com essa papel fedele. E naquele momento, vou provar escrever, eu vou escrever assim na privado, eu vou escrever, vou fazer um post. Dia que alguém toca comigo, naquele problema de Guiné, lê, não corria cabelo com o companheiro. Mas vou botar ditos, botar falar uma coisa de couro, nunca se vê que. PAG se quer priorizar ministério e pura mentira. Boca ter conhecimento, ora cada gente tem conhecimento, vou calar, vou deixar quem de direito para PAGC conta que convidar e seta como ele entra e faz contraproposta, vamos falar de bolsa que dia. PAGC é a exigência principal que pedi.
E para evitar perseguição, domingo de cabeça, é homem de Deus, tatanha para de filho. Domingo fala ali, vou até naquele ponto, que você fala PAGC partido violento. Mas afinal é cabardade. Domingos fala, única exigência para entrar no governo e tem que deixar a perseguição. Série de PAGC. PAGC tem que fazer congresso. Aquela é uma exigência. Que é rapacinho falta de respeito. Manecas que pode ser budona. Não me celebra manecas. É rapacinho, é boa loucura. É ando, cabrito com leite na boca. PAGC, ripa que traz é que entra no governo porque está compactou com violência. Onde a rama Domingo Simões Pereira. Muito obrigado a você, tudo dirigente de PAGC. Muito obrigado. Vou dando provas como a você partido de paz, porque a você que tem independência. Conta boia como colão, não maltrata filhos de Guiné. Vou pegar na arma. Agora vou dar mais provas. Vou contar comida com violência. Essa é uma razão que manda PAGC que entra no governo. Agora que conta gente na papel sem conhecimento, sem informação, PAGC maior falta de respeito, humilhação. Mas cala humilhação. Nunca falava de bolsa que dia como recolha chofer na guia. E não vai para entrar na baleta, só segura. O teta mal vilante caro pondre tal. Domingo vai palácio para tentar em direto. Essa é uma razão que manda Domingos vai palácio. Vai chamar a atenção de uma violência que pode continuar sendo na Guiné. Mas neste ponto, o Umaro, que é como não acusa o Umaro diretamente? Porque o Umaro que fala como é governo de iniciativa presidencial. Esse governo. Então, aqui nega de como PAGC, e cada certa exigência de PAGC, que o PAGC pula. Exigência que o PAGC pula. E fala que tem que parar o rapto, espancamento e perseguição. E depois poder judicial tem que ser livre para a justiça funcionar como deve ser. E que tem que politizar para um partido não. Aquilo é uma exigência de PAGC. Que se cede. Agora uma menina está falando de pasta, aquela pasta, aquela é pasta. Então boca falava com uma PAGC 50 anos, 85 anos de independência, PAGC que faz nada. Agora vou frontar, vou me separar PAGC também educação. É na conta você vou botar tiro, tem nesse da vou pé. Que a conta que vou frontar, vou à escola que tem 2 anos, vou falar disso. Não chama PAGC, eles que por que escola. Vou chamar PAGC para combinar com uma pasta de educação, como que está falando, como em casa que é hospitalar. Tem uma maneira que está falando assim, nessa língua, na boa linguagem, na doutor Gervásio, que em casa que é administração hospitalar. PAGC já que não está mal, causa de problema. Causa de problema já. Para ele falar, bota falar com uma saúde que tem uma PAGC aqui, gente PAGC aqui ministro. E vou falar escola que tem uma gente PAGC, a Cheras. Vou pensar PAGC liderado por Domingo Simões Pereira. E que PAGC de quê? Que ele bata troquinho, de leva bornal. Est-ce que vou me ensinar a ganhar os partidos? Est-ce que vou pensar que não disse a voz? Para ganhar os tamava partido. Que o domingo nunca aquela cana cedo. Domingo conta. Ele não luta. Que verdade. Tem dia que não resgata no país de Guiné-Bissau. Não cana raconim bocadinho ali. Mas para coar para dizer a voz, para falar que que não se diz. Domingos Simões Pereira, que é colega de partido, onde a rama, obrigado. Que decisão que vou tomar. Vou mostrar mais sobre o povo de Guiné-Bissau como e acabou a ambição que está em frente. E honra e dignidade daquele partido. E partido que sempre pauta para a liberdade. É como andar jovens entramados. É vai tirar o país na mão de Colombo. A alma que tinha que ser tal. Vou fazer muitíssimo bem. Na minha ponta, que gente que voz crítica, vou pedir desculpa. Porque enquanto eu vou ser como PAGC que é partido sim. PAGC partido de grande maturidade, tem dirigentes com maturidade suficiente. PAGC se que quer fazer dirigente de PAGC. Não disse eles. Vai fazer contra-proposta. O taxa como Domingo Simões Pereira, que não está falando pacífico. O taxa dentro da cabeça como Domingo Simões Pereira entra para um partido, num governo, que ele presidente do PAGC, para tortura continua tem. O taxa Domingo na seta aquela alguma vez. Boca pensa tudo nessa. Domingo que está compactua com violência, com tortura. Domingo, muito obrigado. Falou como Domingo cada vez, não dá motivo da mim ficar por trás. Cada vez Domingo Simões Pereira, mim Feliciano Pinto, não falou não dá motivo de ficar por trás. Falou Domingos como se buca quem engana da arma. Se buca quem engana da arma, me vou por soldado. Dia que não cai, não passa ainda cadáver. Antônio Goya busqueleto, não passa ainda cadáver. Então para que ela não confia na boa, não confia na toda a estrutura de PAGC, não confia na voz.
enquanto você prova um contrário. Dia que você prova um contrário, um caminho. Fica contrato fixo, não sei. Mas na fala, não tem calma, não continua a apoiar homem, não continua a apoiar partido. PAGC. E demais belo prova como é partido de paz. Se domingos, mano, que tá falando, não tá bom, me imagina de como, nem PAGC, pega a eleição com maioria. Se falou na pátria quadro na PAGC, você tem que ter na cara contou mentira. Você tem que ter na pensa 20 mil ministérios. Para conseguir por tudo os quadros do PAGC, 20 mil ministérios. Mas partido do consenso, a gente que trabalha governo, mas está manti, está ficando no partido. Mas se falei 3 pastas que não dá para PAGC, com a nossa secretaria de Estado. Mas quem não chama balequim, quando chama? PAGC tem equipa bom. Mas PAGC está reflete. Ele que curro que está em causa. E que curro, e que ministro andado. Proposta que PAGC, tudo que não fala, vou falar é mentira, é que fuma. Proposta que PAGC põe, que é que acerta, PAGC desmarca. PAGC contra a violação de direitos humanos, tortura, perseguição, tem que acabar. Entra o governo. E tem que deles garantia como perseguição na para. Jornalista que assustado, político que fugiado. Justiça nascer livre para tudo. É corrupção que tem no aparelho do Estado. Sim, que ela PAGC fala na boca castanha. Conta que a resposta que tem, PAGC sai, cai de fora. Muito obrigado. Direção liderada por Domingo Simões Pereira. Não tirou a parede. Para Deus continua a voz. Bom, não mama. Se caneca de arroz que tem de acordo a dieta, para diante de, como que está falando, o dieta. Se que tem na cor de Daniela, para vender Paula. Se que tem de Paula, para vender Cadice. Não mama. Dia que vou falar de barrado, vou mandar